Durante as festas juninas, a Operação Lei Seca foi intensificada aqui em Alagoas. Inclusive, um promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná foi detido na L-101 Sul, aqui em Marechal Deodoro, por embriaguez ao volante. Eu vou voltar ao vivo agora com o Bruno Protásio, que a gente quer saber quais foram as punições, né? Quais são as punições, Bruno? Eu queria que você passasse primeiro as punições para quem bebe e dirige. Olha, Wilson, essa pessoa pode ser presa, paga multa, paga fiança, inclusive. Há várias punições em relação a esse ato de beber e dirigir, fora o risco que você está assumindo de causar um acidente e ter uma situação ainda maior, um agravante diante de todo esse cenário. No caso específico do promotor de justiça, que é do Ministério Público do Estado do Paraná, tem 48 anos, ele foi preso com sinais de embriaguez na L-101 Sul, e é um caso que até chama a atenção porque há suspeita que ele teria dado um calote em um bar no Francês. E aí depois a polícia foi acionada pelo proprietário do estabelecimento. Ele foi encontrado na L-101 por militares do BPRV, do Batalhão de Polícia Rodoviária, que confirmou a informação, disse que ele estava apresentando esses sinais de embriaguez, se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a central de flagrantes, onde pagou a fiança, inclusive, e depois foi liberado. E aí a gente vai entrar nesse assunto também, que é muito importante, sobre essa prevenção e o trabalho que é feito da Operação Lei Seca aqui em todo o estado, porque a gente está numa época muito festiva, né, Wilson? Então a gente precisa entender um pouco mais sobre o trabalho realizado e estas punições. Por isso, eu estou com o coordenador da Operação Lei Seca aqui no estádio, o Tenente Emerson Andrade. Tenente, boa tarde, bem-vindo ao Fica Alerta. A gente teve esse caso agora que aconteceu no final de semana, por exemplo, que o promotor se negou a fazer o teste. E é um dos exemplos que pode acontecer. Nesse caso, o que acontece? Boa tarde a todos. Quando você se recusa a fazer o teste, né, a gente tem duas possibilidades. A primeira é você não apresentando sinais de embriaguez, é lavrado um auto de infração, uma multa no valor de R$3.000, quase R$3.000, sua CNH é recolhida. Mas quando você apresenta sinais de embriaguez, que esse foi o caso que você mencionou, o condutor, além de pagar essa multa de R$3.000 e ter a CNH recolhida, ele é preso em flagrante e é levado para a delegacia. Então, nesse caso, esse é um dos cenários. Quando é identificado que ele faz o teste, como aconteceu, por exemplo, no balanço que a gente teve, inclusive da operação de quinta a domingo, de 7 testes positivos, qual é o procedimento? O que acontece? Veja só, a gente quando sopra o etilômetro, até 0,04 no aparelho, na tela do aparelho, é margem de erro. Não acontece nada e o condutor é liberado. De 0,05 a 33 é multa de R$3.000, recolhimento da CNH. O carro só é liberado, se tiver sem pendências, logicamente, para uma pessoa habilitada que faça o teste. Quando passa de 0,33, ou seja, a partir de 0,34, aí o condutor é preso em flagrante. E aconteceu, inclusive, nessa semana, a gente já está numa semana de festividades, começam a ser intensificadas, prisões em flagrante? Exato, foram 6 prisões em flagrantes. A gente concentrou as operações esse final de semana aqui na capital. Tivemos 70 autos de infrações lavrados. Desses 70 autos, 40 envolvia álcool. Então, mais da metade dos autos que a gente lavrou eram situações de alcoolemia, um número bastante significativo. Nós tivemos 6 prisões em flagrantes, como eu falei, 7 testes positivos e 28 recusas ao teste. Como eu falei, recusa ao teste, recolhe a habilitação e o cidadão só vai preso se apresentar sinais de embriaguez. Então é algo que acontece de forma muito comum aqui, não só em Maceió, mas no estado, principalmente nessa época do ano. Há um trabalho a mais agora de intensificação dessas operações durante as festividades de São João? Isso é uma cultura que a gente precisa quebrar, né? Felizmente, a gente para pessoas também em táxi, motorista por aplicativo, que faz questão de dizer que eu estou indo beber, mas estou pegando táxi. E isso é importante a gente ressaltar também, que a população já está mudando o seu comportamento, né? Então, nesses períodos festivos, nós fazemos um trabalho de sufocar essas festas, esses grandes eventos. Então, a gente mapeia os locais públicos e privados de festas que vai ter eventos e a gente coloca a nossa operação ali próximo, no entorno, para coibir, fazer um trabalho preventivo, né, mostrando que a operação está presente e vai fazer fiscalização, mas como também no final da festa, né, no decorrer da festa, a gente faz a operação fixa também para tirar de circulação pessoas que insistem nessa prática.
Porque é um risco muito grande, né, tenente? A gente vê casos e casos de acidentes que acontecem, o risco que você coloca a sua vida e a das demais pessoas no entorno, né? Exato. A segurança no trânsito, vale ressaltar que ela tem que ser compartilhada. Não adianta somente a Operação Lei Seca, o BPTran, o BPRV fazer o trabalho de fiscalização, né? A população tem que ter a consciência que beber e dirigir pode causar um mal para si, tirar a sua vida e tirar a vida de outras pessoas também. E além disso, o trabalho da operação vai além, né, tenente, sobre esse trabalho de prevenção, porque outras irregularidades também são fiscalizadas nas abordagens aos condutores. Exato. A Operação Lei Seca, você é parado, todo condutor que é parado é convidado a fazer o teste, né? Parou, tem que fazer o teste. Mas quando a gente constata outras irregularidades também, sem CNH, né? O motorista lá que é inabilitado, o veículo com pendências, a gente também lavra os autos de infrações conforme requer o procedimento de trânsito. Tenente, eu queria agradecer mais uma vez as informações passadas. Então, Wilson, a gente viu que são diversas punições e o mais importante de tudo é que a gente tem... Acho que nós perdemos o sinal com o nosso querido Bruno Protásio. Eu ia até aproveitar para fazer uma pergunta ao tenente Emerson. Eu queria perguntar sobre a questão do promotor de justiça lá do Paraná, né? Que foi encontrado embriagado, com sinais de embriaguez, que foi até o local lá. Tudo bem, você vai lá, paga. Eu queria saber exatamente isso do tenente Emerson, depois vamos procurar saber. Tudo bem, foi lá dentro, foi em flagrante, paga um valor de R$3.000. Volta com a carteira e sai tranquilamente dirigindo o carro mesmo embriagado? Ou como é que é? Alguém tem que levar o carro dele? Ou se a carteira fica retida? Se ele responde a inquérito, inclusive? Eu queria saber sobre isso. Vamos tentar ver se a gente consegue trazer e daqui a pouquinho a gente traz o nosso sinal for restabelecido, trazer essas informações. São muito importantes para a gente saber, principalmente para uma autoridade que deveria dar o exemplo e não deu. Além de uma suspeita de calote num restaurante lá do Francês. Que coisa, né? Agora sim, o Bruno está comigo, é isso? Pronto, vai restabelecer o contato com o nosso querido Bruno Protásio. Bruno, o seu sinal acabou caindo no momento que você já ia concluir, e eu queria saber exatamente a história do promotor de justiça, inclusive lá do Paraná, que foi pego, inclusive, com sinais de embriaguez. O que eu queria saber, para a gente poder concluir toda essa situação, que você perguntasse ao tenente Emerson, aí, coordenador da Lei Seca, o que aconteceu, inclusive? A carteira dele foi retida? Quanto tempo essa carteira fica retida? Outra coisa, ele pagou os R$3.000 e sai dirigindo o carro mesmo embriagado? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa situação, né, na situação desse promotor. Perfeito, Wilson. Vou voltar mais uma vez a conversar com o tenente Emerson. Tenente Wilson, nosso apresentador, pergunta sobre esse caso, por exemplo, do promotor. Ele foi levado à central, apresentava sinais de embriaguez. No momento que ele paga a fiança, a carteira de habilitação fica retida? Se sim, por quanto tempo? E aí ele sai como? Alguém tem que ir lá buscar esse veículo? Ele pode sair do local normalmente? Como é que funciona? Veja só, a medida administrativa é recolhimento da CNH e retenção do veículo. Se o veículo não tiver pendência, o veículo é liberado para uma pessoa habilitada que faça o teste de zero no etilômetro. Em relação à CNH, a CNH dele a gente recolhe a CNH para o órgão, para o Detran no caso aqui, e ele tem 5 dias para ir pegar essa habilitação. Por quê? Porque ele vai ter direito a ampla defesa e contraditório. É isso? Então, depois de um determinado tempo, depois que findar o processo, vai ser decretada a suspensão da CNH dele por 12 meses e ele vai ter que recolher essa habilitação para o órgão. Então, ele pega a habilitação dele depois de 5 dias. Com qualquer pessoa acontece dessa forma. Então, o veículo é liberado. Se não tiver pendência, ele pega a CNH dele lá no órgão com 5 dias. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento. Então, neste caso, como aconteceu com o promotor que foi levado para a central de flagrantes, Wilson, o procedimento é esse, é assim que funciona. Volto com você. Perfeito, Bruno, esclarecidíssimo. Agradeço ao tenente Emerson também pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Bruno. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno. Fica alerta. O que a gente quer saber é o seguinte, que não tem diferença, né? Seja quem quer que seja, qualquer que seja a sua profissão, o seu mistério, enfim, o importante é o seguinte, quem está certo, está certo. Quem está errado, não importa quem seja ou que status tenha. A lei tem que ser para todos.